Boa noite, sejam bem-vindos ao canal Oração Divina. Que bom ter você aqui nessa noite. Que bom que você escolheu terminar esse dia aqui buscando a Deus antes de descansar. Fica comigo. Abre o coração, respira fundo e vamos orar juntos. Hoje foi Sexta-feira Santa, o dia mais pesado e ao mesmo tempo o dia mais cheio de amor de todo o calendário cristão. O dia em que Jesus morreu na cruz. E talvez você tenha passado por esse dia correndo, trabalhando, resolvendo as coisas da vida, e o dia foi embora sem que você conseguisse parar de verdade para sentir o peso do que esse dia representa. Então, eu quero fazer isso agora com você. Aqui, nessa oração, antes de você dormir, quero que a gente olhe juntos para o que aconteceu hoje, para o que Jesus viveu nessa data, e que isso entre de verdade no seu coração. Porque hoje Jesus foi julgado sendo inocente. Foi condenado sem ter feito nada de errado. Foi chicoteado, humilhado, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, jogaram um manto vermelho nas costas dele para rir. Chamaram ele de rei da mentira, cuspiraram nele e depois colocaram uma cruz pesada nas costas e mandaram ele carregar até o lugar onde ia ser crucificado. E ele foi, sem reclamar, sem usar o poder que ele tinha para se livrar. Ele foi porque queria ir, porque era por amor que ele estava ali. E quando pregaram os pregos nas mãos e nos pés dele e levantaram aquela cruz, Jesus ficou ali, por horas, sofrendo, e em nenhum momento deixou de amar. Esse é o Deus que a gente serve, esse é Jesus, e é com ele que a gente vai falar agora. Vamos orar. Senhor Jesus, eu venho diante de Ti nessa noite de Sexta-feira Santa com o coração cheio, cheio de gratidão, cheio de emoção, cheio de coisas que eu nem sei colocar em palavras direito. Porque quando eu paro para pensar de verdade no que Tu fizeste hoje, no que passou pela Tua vida nesse dia, eu fico sem saber como agradecer. Eu fico sem saber como retribuir. Porque não tem como retribuir. O que Tu fizeste por mim é grande demais. É grande demais para eu conseguir entender completamente. Mas eu quero Te agradecer assim mesmo, do jeito que eu sou, com o que eu tenho, com as palavras simples que eu tenho. Obrigado, Jesus. Obrigado por hoje. Obrigado por tudo que Tu aguentaste nesse dia por causa de mim. Pai, a primeira leitura de hoje veio do livro de Isaías, escrita centenas de anos antes de Jesus nascer, e ela descreve com detalhes o que Jesus viveu hoje. Diz que ele foi desprezado, que era o último dos homens, que era alguém cheio de sofrimento. Diz que as pessoas tapavam o rosto para não olhar para ele, que não faziam caso. E diz que ele carregou as nossas dores, que foi ferido por causa dos nossos erros, que foi machucado por causa das coisas ruins que nós fizemos. Que o castigo que deveria ser nosso caiu sobre ele, e que foi pelo sofrimento dele que a gente recebeu cura. Senhor, eu ouço isso e eu sinto um peso no coração, porque eu sei que fui eu. Eu sei que foram os meus erros, os meus pecados, as minhas escolhas ruins que colocaram Jesus naquela cruz. Não foi só Judas, não foi só Pilatos. Não foram só os soldados, fui eu também. E mesmo assim ele ficou ali. Mesmo assim ele não desistiu. Mesmo assim ele amou. E o Evangelho de João nos conta como foi esse dia. Passo a passo, Jesus foi levado para ser julgado na frente de Pilatos. E Pilatos disse mais de uma vez que não achava culpa nenhuma nele, mas o povo gritou para crucificar. E Pilatos, com medo, entregou Jesus. E Jesus saiu carregando a cruz, e chegou no lugar chamado Calvário. E ali foi crucificado entre dois criminosos. E no alto da cruz, Pilatos mandou colocar uma placa com os dizeres: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E as pessoas passavam e olhavam e riam e falavam para ele descer da cruz se fosse mesmo filho de Deus. E Jesus ficou ali, e em algum momento disse que tinha sede, e deram vinagre para ele beber.
E depois, Jesus disse uma frase que eu quero trazer para dentro dessa oração agora. Ele disse: está consumado. Inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Senhor, está consumado. Que palavras mais pesadas e mais bonitas ao mesmo tempo. Está consumado quer dizer que acabou, que tudo foi feito, que tudo que precisava ser feito para me salvar, para me livrar do peso dos meus erros, para me dar acesso ao Pai, foi feito, completamente, sem deixar nada faltando. Tu não saíste da cruz antes de terminar. Tu não desististe no meio do caminho. Tu ficaste até o fim, até a última gota, até o último fôlego. E quando disseste que estava consumado, estava mesmo. E isso quer dizer que a minha dívida foi paga, que o meu pecado foi carregado, que a porta que estava fechada entre mim e Deus foi aberta de vez. E eu não preciso mais ficar com medo de me aproximar do Pai, porque Jesus, com a própria vida, fez esse caminho para mim. Então eu venho, Pai, eu venho com tudo que esse dia deixou em mim, com tudo que eu carreguei nessa Sexta-feira Santa, com as coisas que deram certo e com as que não deram, com os momentos onde eu fui bom e com os momentos onde eu falhei, com as palavras que eu disse e me arrependo e com as que eu não disse e devia ter dito. Eu venho assim, inteiro, do jeito que eu sou, porque sei que a cruz de Jesus me dá esse direito de chegar, o direito de entrar na presença do Pai sem precisar ser perfeito, porque foi exatamente para isso que Jesus foi para aquela cruz, para que eu pudesse chegar. Pai, eu te peço perdão nessa noite, perdão pelos meus erros dessa semana, desse mês, desse ano, de toda a minha vida, perdão pelas vezes que eu coloquei outras coisas na frente de ti, pelas vezes que eu fiz o que sabia que era errado e fiz assim mesmo, pelas vezes que eu magoei pessoas que eu amo, pelas vezes que eu fui egoísta quando podia ter sido generoso, pelas vezes que eu guardei mágoa quando podia ter perdoado. Eu me arrependo, Senhor, de verdade, e sei que o sangue de Jesus me limpa, que a morte de Jesus pagou por tudo isso, que quando eu me arrependo e peço perdão, tu perdoas. Completamente, sem guardar rancor, sem jogar na minha cara depois. Tu perdoas e esquece. Glória a ti por isso. E assim como tu me perdoas, Pai, eu quero fazer a minha parte. Eu quero nessa noite de Sexta-feira Santa, diante da cruz de Jesus, escolher perdoar quem me machucou. Soltar o que eu estava guardando, não porque é fácil, não porque a pessoa merece, mas porque Jesus me perdoou sendo que eu não merecia, e porque eu não quero ir dormir essa noite carregando peso que não é meu. Então eu entrego nas tuas mãos as mágoas que eu estava carregando, as pessoas que me fizeram mal, as situações que me feriram. Eu solto isso agora, Senhor, me ajuda a soltar de verdade, porque eu sei que o perdão também me liberta. O Salmo de hoje nos ensina uma oração que Jesus fez na cruz. Uma oração curtinha, mas que diz tudo. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Senhor, é isso que eu quero fazer agora. Nas tuas mãos eu entrego essa noite. Nas tuas mãos eu entrego o meu sono. Nas tuas mãos eu entrego o meu amanhã. Nas tuas mãos eu entrego as pessoas que eu amo. Nas tuas mãos eu entrego as situações que eu não consigo resolver. Nas tuas mãos eu entrego os planos que dependem de ti para acontecer. Nas tuas mãos eu entrego minha saúde, minha família, minha casa, meu trabalho, meu futuro. Nas tuas mãos eu entrego tudo, porque tu és fiel. Tu não deixas cair o que está nas tuas mãos. Tu cuidas do que a gente coloca sob o teu cuidado. Senhor, eu quero orar agora por quem está terminando essa Sexta-feira Santa com o coração muito pesado. Tem gente que viveu um dia muito difícil hoje. Não só difícil por causa da data, mas difícil por causa da vida mesmo. Por causa de problemas reais que não somem porque é Semana Santa. Tem gente que recebeu uma notícia ruim hoje. Tem gente que perdeu algo ou alguém. Tem gente que está com dor no corpo e não consegue descansar. Tem gente que está com dor na alma e também não consegue.
Tem gente que chegou no fim desse dia mais sozinha do que quando ele começou. Senhor, chega perto de cada pessoa assim. Deixa ela sentir que tu estás ali, que tu não esqueceste dela, que o sofrimento de Jesus na cruz não foi à toa, que ele tem valor, que ele transforma, que ele traz esperança, mesmo no meio da dor mais funda. Eu te peço por quem está doente nessa noite, Pai, por quem está com dor, por quem está internado, por quem está esperando uma cura que ainda não veio. Toca nesses corpos agora, Senhor. O mesmo Jesus que morreu na cruz também ressuscitou. E esse Jesus tem poder sobre a doença, tem poder sobre a dor, tem poder sobre tudo que está afligindo o corpo e a alma de quem está sofrendo agora. Eu te peço cura, eu te peço alívio, eu te peço a tua mão sobre cada vida enferma que está orando comigo nessa noite. Eu te peço por quem está com problema financeiro sério, Pai. Por quem não sabe como vai chegar no fim do mês. Por quem está devendo e não tem como pagar. Por quem perdeu o emprego e está tentando, mas ainda não conseguiu. O Deus que morreu na cruz para dar vida não vai deixar faltar o necessário para quem confia nele. Eu te peço provisão para cada família que está passando por necessidade agora. Abre caminhos onde não parece ter caminho. Faz surgir oportunidade onde parece que fechou tudo. Eu te peço por quem está com um relacionamento em crise, Senhor. Por casais que estão brigando muito, por famílias que estão com conflito, por filhos que se afastaram, por corações que estão magoados um com o outro e não estão conseguindo resolver. O mesmo amor que levou Jesus a morrer pela gente, enquanto a gente ainda errava, é o amor que pode restaurar qualquer relacionamento. Derrama esse amor sobre as famílias que estão com problema nessa noite. Amolece os corações. Traz a vontade de conversar, de perdoar, de tentar de novo. Senhor, eu quero orar agora por quem está com medo do amanhã. Amanhã é Sábado Santo. O dia do silêncio, o dia em que Jesus estava no sepulcro e os discípulos não sabiam ainda que ele ia ressuscitar. E tem gente que está vivendo o próprio Sábado Santo por dentro. Está num momento onde parece que tudo está parado, que não tem saída, que a esperança morreu. Fala com essa pessoa agora, Pai. Diz que o domingo está chegando, que a ressurreição está chegando, que esse tempo de silêncio e de espera não é o fim, que tu estás trabalhando mesmo quando a gente não vê nada acontecendo, que tu nunca dormiu, que tu nunca parou, que a tua mão continua sobre a vida de quem confia em ti mesmo, nos momentos em que parece que nada está mudando. Guarda cada casa nessa noite, Pai. Guarda cada criança que está dormindo, guarda cada adulto que vai deitar agora. Guarda os que trabalham à noite e os que ficam acordados cuidando de alguém. Que o anjo do Senhor acampe ao redor de cada lar de quem te busca. Que nada de ruim chegue perto. Que o sono seja tranquilo. Que a mente descanse. Que o corpo renove para o dia de amanhã. E que amanhã, no Sábado Santo, cada pessoa que orou comigo agora possa guardar um momento de silêncio por dentro. Um momento de espera. Um momento de lembrar que o domingo está chegando. Que a Páscoa está chegando. Que depois da cruz vem a ressurreição, que depois da dor vem a alegria, que depois da noite vem o amanhecer, sempre, porque esse é o jeito de Deus agir. Ele não para na cruz, ele não para no sepulcro, ele vai além, sempre. Senhor, eu encerro essa oração de Sexta-feira Santa com o coração cheio de gratidão. Gratidão por tudo que tu fizeste hoje. Por tudo que Jesus aguentou nesse dia por causa de mim. Eu não vou deixar isso passar em branco. Eu quero carregar o peso e a beleza desse dia comigo. Quero lembrar que fui amado a esse ponto, que alguém morreu por mim, e que esse alguém é Deus, e que esse Deus está aqui agora, ouvindo essa oração, cuidando de mim, guardando meu sono, planejando o meu amanhã. Nas tuas mãos, Senhor, eu entrego o meu espírito nessa noite. Nas tuas mãos eu entrego tudo que sou e tudo que tenho. E vou descansar em paz, porque tu estás no controle. Em nome de Jesus Cristo que morreu,
foi sepultado e ressuscitará glorioso no domingo. Amém. Boa noite. Deus está com você. Compartilha essa oração com alguém que precisa terminar esse dia sentindo o amor de Jesus.